importante, devido às chuvas que geraram alagamento no país. Conhecida como leptospirose, é uma doença considerada endêmica no estado de Goiás, apresentando, até maio deste ano, 9 casos confirmados em Goiás, 27 no Centro-Oeste, 1.358 em todo o território nacional, apresentando duas mortes no estado, 4 na região e 158 no Brasil. Mais comuns em períodos de chuva, cenários de desastres naturais, como foi visto recentemente em toda a cidade. Ela é transmitida a partir da exposição direta ou indireta à urina de animais contaminados, principalmente ratos infectados, que são o principal reservatório da doença. Isso significa que eles portam a bactéria, mas não apresentam sinais clínicos. A bactéria Leptospira enterogens. Isso significa que entrar em contato direto com a urina ou com águas contaminadas, como as de enchentes ou alagamentos, pode resultar na infecção da doença, uma vez que ela não precisa de feridas abertas para se tornar um problema, pois a leptospira tem penetração ativa nas mucosas da boca, nariz e olhos, mas ela também pode entrar por lesões na pele. É importante salientar que cães também podem vir a óbito por ela. Já nos humanos, os principais sintomas em humanos são febre, dor muscular, principalmente na panturrilha, dor de cabeça, náuseas, vômitos, podendo apresentar sufusões hemorrágicas e manchas avermelhadas no olho. Na maioria dos casos, a doença segue um curso anictérico, apesar da colestase, que é dividido em duas fases, a leptospiremia e a fase imune. A leptospiremia, que são os primeiros 7 dias, ocorre a disseminação da bactéria pelo organismo, sem grande inflamação. O paciente apresenta uma síndrome febril, que é febre alta, dor de cabeça, fadiga e náuseas, acompanhada de uma mialgia importante, localizada principalmente nas panturrilhas. A ocorrência de sufusões hemorrágicas conjuntivais é bem comum, caracterizando juntamente com a miosite o quadro clássico da leptospirose. A febre vai aos poucos diminuindo e o paciente melhora. E logo em seguida vem a fase imune, que pode durar até 30 dias, que vai no primeiro e no segundo dia após a primeira fase, a febre retorna de forma menos intensa e alguns outros sinais e sintomas podem surgir de acordo com a resposta imune do organismo contra a leptospira. As queixas mais comuns são meningite asséptica, que é um quadro reacional mais comum, gerando cefaleia, náuseas, vômito e estado confusional. Raramente deixa sequelas importantes. Uveíte, geralmente anterior, pode ocorrer de forma uni ou bilateral, geralmente autolimitada e com baixa probabilidade de evoluir para sequelas visuais. Em cerca de 10% dos casos ocorre a forma ictero-hemorrágica, também conhecida como síndrome de Weill. Nesse cenário grave, as principais manifestações são a icterícia e diatese hemorrágica e a queda da função renal. O paciente inicia com um quadro idêntico ao da fase leptospirêmica, evoluindo de maneira fulminante a partir do 4º dia para uma síndrome multissistêmica, com alto potencial letal. A icterícia deste caso é bem característica, a chamada icterícia rubínica, de tom alaranjado, onde o amarelo da bilirrubina é combinado à extrema vermelhidão do processo inflamatório. Quando essas manchas aparecem, ela é considerada a fase final da fase precoce da doença. Deve ser tratada imediatamente para não evoluir para um quadro mais grave, que pode causar insuficiência renal e hemorragias pulmonares.
Nos animais, os sinais são parecidos, mas as soluções aparentemente se apresentam mais na pele. Existe também a possibilidade do seu animal não ficar doente, o que se torna mais perigoso para todo o ambiente que ele reside, pois a partir do momento que esse animal não apresenta nenhuma sintomatologia, essa bactéria se aloja nos rins e se multiplica por lá, podendo ou infectar outros animais no ambiente ou inclusive seus donos. Por isso, é muito importante evitar que o seu cãozinho saia para a rua em períodos chuvosos e principalmente em períodos que tem alagamento, porque eles acabam entrando em contato com essa água e se contaminando. Ambas as apresentações são muito comuns e podem levar tanto humanos e cães à morte numa taxa de 40%. Com sua alta incidência em áreas urbanas, principalmente capitais e regiões metropolitanas, a doença apresenta um caráter epidemiológico mais grave, com altas concentrações nas populações de baixa renda, que apresentam infraestrutura precária e infestação de roedores, o que pode ser causado pelo manejo indevido de resíduos e acúmulo de lixo. Isso, Pedro, sem falar nos lixões a céu aberto, que são um ambiente perfeito para esses roedores, eles acabam se proliferando numa velocidade muito grande. E, infelizmente, pessoas moram ali ao redor e acabam se contaminando. E também contamina-se o solo e a água que aquelas pessoas bebem, podendo gerar um surto muito grande. Além disso, locais como lotes baldios onde pessoas têm por hábito jogar lixo, móveis quebrados, restos de construção, tudo que pode estar a incomodando em casa e ela deseja retirar de sua habitação, esses locais que ficam mais perto das pessoas são muito mais comuns, também são locais propícios para a proliferação desses roedores, além do risco de atrair cobras que virão em busca deles para se alimentar e animais peçonhentos como escorpiões e lacraias que encontram casa nessa concentração de resíduo. Também é preciso levar em consideração as profissões que apresentam risco ocupacionais em relação a essa doença, como pessoas que manuseiam lixo, como coletores, e veterinários, que, por tratarem animais infectados com essa doença, se não tomarem os devidos cuidados, podem acabar se infectando também. Entre as técnicas de diagnóstico possíveis estão ELISA, PCR e cultura bacteriana. E como a zoonose endêmica, os exames devem ser feitos pelos MACENs, pertencentes à Rede Nacional de Laboratórios de Saúde Pública, para que eles possam fazer todo o controle e o registro para traçar a epidemiologia da doença. Todos os casos suspeitos necessitam ser notificados, pois a leptospirose faz parte da Lista Nacional de Doenças de Notificação Compulsória. Os pacientes precisam ser monitorados e os profissionais de saúde incumbidos pela localidade necessitam realizar averiguação epidemiológica para discernir possíveis novos casos entre contatos e fontes de infecção. O tratamento é sobretudo sintomático e em determinados casos. O tratamento costuma ser feito com antibióticos e espera-se que seja realizado a partir do momento da suspeita da doença para que evite possíveis agravamentos no seu caso. Entre as formas de prevenção estão ferver e filtrar água e evitar sempre que possível água de alagamentos e enxurradas. Se não for possível evitar, tomar o máximo de proteção possível e assim que chegar em casa, retirar suas roupas, tomar um bom banho, se higienizar bem e higienizar suas roupas também que estiveram em contato com essa água que pode ser contaminada. Deixar que crianças e animais brinquem nas enxurradas é extremamente importante para o controle dessa doença, além do controle dos resíduos, que devem ser tratados e dispensados de maneira correta, para evitar um ambiente propício para os roedores. Também é possível a contratação de empresas especializadas para fazer a desratização do ambiente e eliminar toda a praga. Também é muito importante a limpeza pública de ruas, bueiros, para que quando chova as águas escoem e não gerem as enxurradas. É fundamental que a população aprenda a fazer um manejo correto dos seus resíduos em sua residência para evitar o atraimento de roedores ou outros tipos de praga que podem ser carregadores da doença. Além disso, é importante a conscientização sobre a doença e como agir em seus possíveis riscos suspeitos e o que fazer numa possível infecção suspeita. Eles podem ser vacinados para evitar uma possível infecção caso entrem em contato com a bactéria. Finalmente chegamos ao fim da nossa reportagem. Espero que tenhamos passado a importância do estudo sobre a leptospirose e
e também a importância do manejo correto, do tratamento e descarte dos resíduos para que não haja propagação dessa doença. Agradecemos a todos e tenham uma ótima tarde. Boa tarde.